Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Meus cabeças de Ozempic, hoje o tema é medicamentos contra a obesidade. E eu não tô falando de Top Term, eu tô falando de Ozempic. A gente vai falar de pílulas para obesidade que buscam desafiar o domínio do Ozempic. Dados revelados pela Viking Therapeutics e pela AstraZeneca apontam que o segmento de pílulas para perda de peso está se tornando um dos mais promissores da indústria farmacêutica. E essa nova corrida farmacêutica tem movimentado as ações e gera grandes expectativas de crescimento para as empresas do setor. Então o tema vai ser este aí, e vamos falar também sobre o novo capítulo da saga do petróleo. A OPEP+ adiou um aumento de produção, empurrando o preço do barril para cima. E para completar, as tensões entre Irã e Israel adicionam mais volatilidade ao mercado. Então vamos entender o que está por trás dessa alta e quais os próximos passos para o setor de petróleo. E se você achou que era só isso por hoje, você está equivocado. Ainda vamos falar sobre o dólar, que perde força com pesquisa que aponta equilíbrio maior em eleição nos Estados Unidos. Antes de começar, eu preciso contar que eu acabei de voltar do cinema e estou meio abalado, para falar a verdade. Eu entrei para assistir um filme chamado Terrifier 3. Eu não fazia ideia do que se tratava, eu não assisti o 1 nem o 2. E, não sei, minha vida não é mais a mesma depois de ter assistido aquilo. Só isso. Então bora começar o episódio logo após esse recado de patrocinador. Este episódio de Estratégia do Dia é oferecido por Sankhya. A Sankhya oferece a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão, a Sankhya integra os processos da empresa de forma inteligente, com segurança e eficiência, impulsionando a inovação e os resultados de seus clientes. Acesse www.sankhya.com.br e saiba mais. Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. O que é essa história doida aí de dólar perder força por conta de pesquisa das eleições nos Estados Unidos? Tá, vamos por parte. Vamos falar primeiro da queda dos rendimentos e do dólar enfraquecido. Primeiro, o mercado de títulos. Com a nova pesquisa mostrando Harris, eu descobri hoje que é Kamala, sempre falei Kamala. Com a Kamala Harris à frente, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu para 4,27%. Isso é uma queda de 11 pontos base. E tudo isso porque uma vitória de Harris é vista como menos propensa a manter o Trump trade. E isso, para quem não sabe, valoriza o dólar e eleva os rendimentos dos títulos também. Com isso, o índice Bloomberg Dollar Spot também caiu até 0,70%, enquanto o peso mexicano, historicamente vulnerável às tarifas de Trump, olha só, valorizou. E tudo isso porque eu vou pro México semana que vem, né? Maravilha. Obrigado. Segundo ponto, importante, a volatilidade no mercado de moedas e Bitcoin. As mudanças nas apostas trouxe um impacto também para as moedas emergentes. Moedas como o Yen onshore e o peso mexicano ganharam fôlego, como eu disse, com o peso subindo até 1% em relação ao dólar e o Yen avançando 0,6%. Já o Bitcoin, que vinha subindo com o apoio declarado de Trump às criptomoedas, teve, olha só, uma queda. E por que isso? Porque provavelmente o mercado está com mais cautela ao se posicionar com uma eventual vitória democrata, que pode representar um direcionamento econômico menos previsível para os ativos de risco. Terceiro ponto, cenários eleitorais e o impacto no dólar. Vamos trazer aqui uma visão de um analista da MUFG, o Lee Hardman. Destaca que uma vitória de Trump com maioria republicana no Congresso seria o cenário mais otimista para o dólar, enquanto uma vitória de Harris com um Congresso dividido poderia devolver ganhos recentes da moeda americana. Então, com isso, há uma reavaliação do posicionamento dos investidores que antes apostavam em uma valorização da moeda com a política de Trump de juros baixos e tarifas comerciais. E mais um ponto para entender essa história, eu prometo que é o último, de verdade, reflexos nos mercados emergentes e no peso mexicano. Então, como que entra esses pontos nessa história toda? Os mercados emergentes também estão em alerta. Vamos nos situar que caso Trump vença, suas políticas tarifárias podem enfraquecer exportações desses países, o que impactaria, diretamente as moedas emergentes. E adivinha quem está incluído nesse grupo? Sim, a gente. Já com uma vitória de Harris, os analistas esperam que o peso e o ien possam continuar se valorizando, uma vez que há menor expectativa de tarifas comerciais mais agressivas. Resumindo essa história toda, eu sei que foi meio complexo esse tema, eu prometo não ser tão mais complexo assim. O mercado reage à iminência de uma eleição apertada e os ativos vão se ajustando conforme o cenário eleitoral dos Estados Unidos se desenha. Então, vamos ficar ligados aí para mais atualizações, pois os próximos dias prometem ser movimentados no cenário financeiro. Perdi a concentração aqui porque uma amiga
Uma amiga minha, que é namorada do social media aqui da Bloomberg Linha, viralizou degustando miojos no TikTok. Aí eu me distraí, mas eu vou voltar pro tema. Vou voltar falando de petróleo. Para começar, a OPEP+, o cartel de grandes produtores de petróleo liderado pela Arábia Saudita e a Rússia, resolveu adiar um aumento de produção planejado para dezembro, jogando esse aumento para janeiro de 2025. Essa decisão vem em um momento de incerteza de mercado, com traders prevendo que essa redução da oferta vai segurar um pouco mais os preços. E por que isso importa, Alan? Por quê? Porque o aumento de produção em dezembro poderia ter inundado o mercado. Quanto maior a oferta, menor os preços. Mas com a pressão das tensões regionais e a volatilidade dos últimos meses, segurar essa produção parece ser uma estratégia para tentar estabilizar o mercado. A gente sabe que a OPEP+, detém a grande produção de petróleo no mundo, então eles, historicamente, vêm controlando o preço do petróleo. Enquanto isso, o cenário geopolítico esquenta. No fim de semana, o líder supremo do Irã, eu vou precisar de um tempo para ver esse nome aqui, é Ayatollah Ali Khamenei, fez ameaças contra Israel, indicando que uma retaliação ao país pode vir a qualquer momento. Segundo o Wall Street Journal, há sinais de que ataques possam ser realizados após a eleição presidencial dos Estados Unidos. E, meus cabecinhas de Ozempic, esse cenário coloca o Oriente Médio em alerta, especialmente porque um ciclo de retaliações pode envolver infraestrutura de petróleo. E, com esses riscos no ar, o WTI subiu quase 3%, chegando a mais de $71 o barril nesta segunda-feira. Os analistas da RBC Capital Markets já alertaram que uma escalada entre Israel e Irã poderia assim impactar a produção de petróleo, o que aumentaria a volatilidade dele. Para completar, a Saudi Aramco, que é a estatal produtora de petróleo da Arábia Saudita, deve divulgar seus preços para dezembro e a expectativa é que o produtor saudita corte suas tarifas para o mercado asiático. Isso vai ajudar a gente a entender como a Arábia Saudita pretende jogar daqui para frente, especialmente em um momento em que a demanda da China, o maior importador de petróleo do mundo, continua fraca. Então, outro motivo para essa semana ser intensa para a gente, tá? Com a eleição nos Estados Unidos e uma reunião importante na China, tudo pode influenciar o jogo das commodities. Então, vamos ficar ligados aí para ver esse desfecho e ver como que vai ser o impacto, do petróleo daqui para frente. Bora para o nosso tema principal do episódio de hoje, que é o mercado de pílulas para o emagrecimento. As ações da Viking subiram 8,5% com os dados promissores de sua pílula para emagrecimento. Mas, olha só que curioso, caíram 12% logo depois, quando a AstraZeneca apresentou uma pílula que promete resultados semelhantes. E o que isso significa? Significa que a competição está alta no setor, já que as empresas disputam a liderança em um mercado que pode chegar a 130 bilhões de dólares até o final da década. Enquanto isso, as gigantes das injeções anti-obesidade, Eli Lilly e Novo Nordisk, também viram suas ações recuarem, o que sinaliza que as pílulas podem roubar parte do mercado das injeções por serem mais convenientes. Porque eu não conheço um ser humano na Terra que gosta de injeção. Faz todo sentido. Em um estudo inicial, a pílula da Viking resultou em uma perda média de 6,8% do peso corporal em 28 dias. E tudo isso com poucos efeitos colaterais, como leve náusea. Já a pílula da AstraZeneca, testada em pacientes com diabetes tipo 2, mostrou uma perda média de 5,8% do peso corporal em 4 semanas, o que é um bom resultado. E ainda mais tendo em vista que pacientes com diabetes geralmente respondem menos à classe de medicamentos GLP-1. Além da Viking e a AstraZeneca, a Novo Nordisk e a Eli Lilly... Ai, meu iPhone mandando eu dormir aqui. A Novo Nordisk e a Eli Lilly também estão avançando com testes clínicos de suas pílulas para perda de peso, que podem, segundo as empresas, oferecer uma redução de peso quase equivalente às populares injeções como a Wegovy. Com resultados superiores ao esperado, a Viking é vista como uma potencial aquisição para grandes farmacêuticas. Cofundada em 2012, a Viking está sediada em San Diego e desenvolve, além de tratamentos para obesidade, medicamentos para doenças hepáticas e outras condições. Apesar dos riscos associados à compra de empresas em estágio inicial, investidores estão de olho nesse mercado bilionário que pode ser catalisado pelo desenvolvimento de pílulas, que têm potencial de serem menos invasivas e mais convenientes do que as injeções. E eu juro que eu ia ler os comentários aqui, mas a plataforma tá bugada, não consigo acessar os comentários. Eu espero que vocês me desculpem. Comenta o que vocês acharam do episódio de hoje, o que vocês acharam dessas notícias. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela audiência e até lá. Tchau, tchau.
Um big beijo.